quarenteners, tudo bem com você? Você já está se sentindo em casa, né? Literalmente. E eu te convido para que você agora saia desse sofá ou dessa cama e sente-se numa cadeira, né? Ali numa mesa. Pegue o seu notebook ou o que você estiver usando para assistir essa aulinha. E antes de mais nada, se concentre, né? Pare com tudo que você está fazendo. E agora vamos lá, porque a aula de hoje promete. A gente vai falar sobre diferentes religiões. Então, simbora, vamos para a nossa vinheta. Voltamos e a primeira religião que nós vamos falar hoje, ela é conhecida e chamada de animismo, tá certo? E o que foi o animismo ou o que é esse animismo? O animismo é uma crença de que o universo, na realidade, ele é controlado por diversos espíritos. E esses espíritos, eles controlam cada um em sua respectiva área, ou seja, cada um tem uma função diferente, executa algo diferenciado no planeta. Então, por exemplo, você tem o espírito do ar, você tem o espírito da chuva, você tem o espírito que controla o fogo, né? Você tem esses espíritos controlando cada uma das forças da natureza. Então, por exemplo, se você quer uma chuvinha, né? Bem legal, assim, nada atípico para nossa cidade, Curitiba, você fala com o espírito da chuva, tá certo? Agora, se você quer assim uma noite mais calorosa, né? Uma noite mais quente, né? Você fala com o espírito do fogo, com o espírito, né? Que vai poder aí te atender na determinada área que ele está disposto a então ouvir o seu pedido. Então, galera, é mais ou menos isso, tá certo? Se você é um daqueles fãs de televisão de sessão da tarde, né? Uns fãs de televisão de sessão da tarde, você vai se lembrar da sessão que aparecia, se não me engano, chamada Hércules, né? Aquele filmezinho do Hércules, ele ilustra bem, né, o que essa religião ela prega, né? Você tem ali diferentes deidades para cada área da vida humana, né? Então eles tinham lá o deus do fogo, o deus do vento, o deus da fertilidade, o deus e assim por diante. Uma última questão sobre o animismo, né? Essa corrente filosófica de pensamento religioso, ela também trazia a questão de que os adeptos a essa religião, eles tinham que trazer muitas ofertas para o seu Deus, né? Eles tinham que também colaborar assim de uma maneira humana, né? Eles tinham que trazer algo para receber a bênção em troca, né? Então você vê muito dessa corrente filosófica religiosa ainda em muitas religiões, né? Hoje em dia, falando assim. E agora, seguindo para a nossa próxima corrente filosófica, que também é religiosa, né? Que tem sido vista ainda em algumas crenças, é a do dualismo. O que seria o dualismo? O dualismo é uma crença de que Deus é perfeito, Deus é eterno, nós, a humanidade, somos imperfeitos, nós não somos eternos. Deus é atemporal, ou seja, ele não se prende no espaço-tempo. Nós, seres humanos, somos temporais, ou seja, a gente se prende totalmente no espaço-tempo. E de que se Deus é perfeito, é santo, não é corrupto, né, não é corruptível, nós já somos totalmente o contrário, nós somos imperfeitos, totalmente corruptíveis, ou seja, seria muito semelhante à teoria da caverna de Platão. Tá? Se você se lembrar aí, se você colocar os teus botões para funcionar, as engrenagens do teu cérebro aí para dar uma mexida, você vai se lembrar de filosofia e de que a teoria da caverna de Platão fala justamente sobre esse dualismo, ou seja, um mundo atemporal e um mundo temporal, ou seja, um mundo ideal, né, e um outro mundo, ou seja, o mundo perfeito, né, do divino e o nosso mundo aqui das sombras, né, o nosso mundo aqui das cópias, né, essas cópias imperfeitas do perfeito, que é aquele outro mundo. Então, galera, o dualismo é isso, é essa crença de que dificilmente um Deus atemporal, um Deus perfeito, ele se conectaria com a temporalidade, ou seja, o nosso espaço-tempo, e com essa nossa
esse nosso mundo tão corrompido e tudo mais. Essa ideia filosófica, religiosa, ela levou a origem de diversas frentes religiosas, como por exemplo o agnosticismo, né? O agnosticismo é uma crença dualista, ou seja, ele crê que se existir Deus, tudo bem, mas provavelmente Deus esteja lá no canto dele e nós estamos aqui no nosso canto, ou seja, nós estamos aqui presos à nossa realidade imperfeita e Deus não se misturaria então com essa divisão de realidades, por isso de dualismo, né? Duas realidades, entendem? Que não se conectam por completo. Mais ou menos essa ideia que gerou também aí algumas religiões, algumas crenças, né, filosóficas, religiosas que nós temos hoje, tá certo? A penúltima agora que eu preciso que a gente preste atenção é sobre a religião justamente parecidíssima, até, se você perceber, com o panteísmo. Só que aqui no nosso material didático, o nome dessa religião é justamente o unismo. O que seria o unismo? Galera, o unismo seria a crença de que, na realidade, o Deus ele não seria uma pessoa, mas ele seria o todo do universo, ou seja, ele seria o cosmos. Ele seria aquilo da onde todos saem e para onde todos irão voltar um dia. Entendem? Então é uma teoria bem assim, na verdade essa religião do unismo, ela é uma religião que inspirou diversas dessas religiões mais panteístas, ou seja, de que Deus ele está num todo do universo, né? Teísmo é Deus e pan é todo, né? Ou seja, Deus está um pouco em cada coisa, né? Então em tudo nós temos um pouco de Deus, porque afinal Deus não é uma pessoa, Deus ele é a existência, ele é, enfim, entendem? Esse todo, né, do universo, esse cosmos, né? Então, galera, o unismo é isso, é uma teoria religiosa mais semelhante ao panteísmo, tá? Bom, e por fim, nós vamos falar um pouco sobre o islamismo, né? O islamismo tem sido aí uma das crenças que mais tem crescido nesses últimos anos. Se você parar para analisar, a Europa tem tido uma revolução islâmica, assim, você vai perceber que grandes países da Europa, Alemanha, diversos deles, hoje tem tido muitos muçulmanos, né, muitos islâmicos, de religião islã, né, morando nos seus países. Então, assim, hoje o nosso mundo tem sido muito modificado por essa religião, né, que é a Islã. E eles creem em um Deus só, ou seja, eles são uma religião monoteísta, né, só que creem num Deus que, segundo eles, eles denominam ele de Alá. Então eles oram a Alá e eles creem em Alá. E além de tudo isso, o islamismo tem sido uma religião que consegue muitos adeptos, ou seja, que vem crescendo grandiosamente por também, né, a parte de que eles creem que os homens devem se reproduzir, né, bastante, e que a crença religiosa ela tem que ser passada de pai para filho. Então é uma religião que você pode perceber também que as mulheres têm muitos filhos e, na verdade, as famílias são muito grandes, e por serem muito grandes, eles acabam expandindo a religião também dessa forma, né, biologicamente, ou seja, passando de pai para filho, né? E é uma religião bem interessante você estudar, porque cai bastante em Enem, cai bastante em vestibular, visto que é uma religião que tem crescido gigantescamente, né, além do cristianismo, tá bom?